Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre a vitória importantíssima, da Raposa ontem, colocando o Cruzeiro na primeira colocação. Quero falar aqui sobre a liderança da Raposa e também a expectativa dos próximos jogos. Falando nisso também quero falar sobre a semana de treinos do Cruzeiro, que foi divulgada logo depois, dessa partida aí diante o Náutico, onde o Cruzeiro divulgou como que vai ser a agenda e finalmente uma semana livre para o Paulo Pezzolano trabalhar. Quero falar também sobre a repercussão envolvendo o Guilherme Arana com o Cruzeiro. Que história é essa de que tem uma treta entre ele e a Raposa? Quero comentar aqui com vocês sobre um vídeo que repercutiu bastante nesse final de semana nas redes sociais. E também para terminar aqui no vídeo sobre o Ronaldo, que desabafou sobre o estado da grama no jogo diante o Náutico, e também parabenizando a equipe, mais uma vitória, a quarta consecutiva, agora somando Brasileirão e Copa do Brasil. Mas só antes de começarmos a playlist aqui, para deixar seu like, também se inscrever no canal. Muito obrigado aí por termos passado essa marca de 33 mil inscritos e 400. Conta aí com a ajuda de todos vocês para chegar agora em 33 mil inscritos e 500, beleza? O salve de hoje é para duas pessoas, que no caso, um acertou o placar. Eu tinha falado para vocês que ia ficar 1 a 0, hein? Acabei acertando também. E o outro que acertou foi o Valdinei Teixeira. Ele falou que o Cruzeiro ia ganhar por 1 a 0 e pediu um salve lá para Vila Pinho Barreiro, em Belo Horizonte. Muito obrigado aí, Valdinei. Um abraço para você. E o segundo salve nesse vídeo é para o Daniel Ribeiro, que foi o primeiro a comentar no meu vídeo de ontem de noite, que eu postei aqui falando sobre o Luan. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, que vai sair por volta das 5h45, tá? Postando aqui um pouco mais cedo. Aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Mas só antes de irmos para as notícias, tem um recado super importante para vocês a respeito da BR4Bet, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do Cruzeiro News, onde assim, tem algumas partidas ainda nessa segunda-feira bem interessante, como por exemplo na Série B, com Ituano e Grêmio. Uma vitória do Ituano pagando R$ 4,02 dentro de casa, um empate R$ 3,22 e uma vitória do Grêmio fora de casa R$ 2,06. Além de jogos no Campeonato Brasileiro, temos também aí na Premier League, Newcastle e Arsenal, uma vitória do Arsenal fora de casa pagando R$ 1,71. Então vou deixar aqui o link abaixo na descrição e também nesse QR Code, onde você terá 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito na BR4Bet. Então se você depositar R$ 30, você vai ter R$ 60 de bônus para começar a fazer suas apostas lá na casa esportiva. Então vou deixar aqui o link abaixo na descrição, beleza? Bom, quero começar falando sobre a vitória do Cruzeiro no jogo de ontem e assim, uma análise do jogo e algumas informações interessantes aqui para vocês. Primeiramente sobre a equipe bem alternativa, que o Paulo Pezzolano levou ontem. Eu acho que pegou todo mundo de surpresa, assim, ele deixar o trio de ataque do Cruzeiro no banco de reservas, o que foi uma boa opção, ainda mais depois da vitória, porque preservou muito dos jogadores, como por exemplo o Edu, o Jajá e o Luvanor, que estavam jogando uma sequência frenética, um jogo após o outro como titular, jogando ali 80, 70, 90 minutos por partida. Sem dúvidas iria gerar um desgaste nos atletas, e o Cruzeiro começou com Daniel Júnior, Marcelinho e Rafael Silva. Bem diferente, eu gostei da postura deles. É claro que falta muito entrosamento, mas assim, o Cruzeiro que começou essa partida com um time mais alternativo só na parte do ataque. A dupla de volantes, voltando o Fernando Canezinho e o William Oliveira, e atrás os 5 defensores com o Matheus Bidu no banco e o Rafael Santos de titular, que é um jogador também que é praticamente o 12º jogador desse time do Cruzeiro. Enfim, a Raposa que já começou levando pressão logo no primeiro minuto, com um chute de longa distância, boa defesa ali do Rafael Cabral, já começando a trabalhar. Depois disso o Cruzeiro tentou algumas oportunidades de contra-ataque, com algumas enfiadas do Fernando Canezinho, algumas boas criações por parte do Daniel Júnior, que deu trabalho para o goleiro Lucas Perry nos primeiros minutos. E também no caso o Daniel Júnior e o Marcelinho, dois jogadores que eu gostei um pouco ali do início de jogo deles, com boas atuações. O Marcelinho pela primeira vez começando uma partida como titular. Aos 30 minutos exigiu mais uma boa defesa do goleiro Rafael dentro da pequena área. Foi uma defesaça assim do goleiro do Cruzeiro, tá? Excelente passe do Jean Carlos, que é o grande jogador desse time do Náutico. O cara realmente joga demais. E o Rafael Cabral fazendo duas defesas importantíssimas, que se não fosse por ele já era para estar 2 a 0 para o Náutico ainda na primeira etapa. E o Cruzeiro aproveitou, saindo ali de um contra-ataque. No caso, o Náutico tentou sair jogando, o William Oliveira roubou a bola, tocou para o Fernando Canezinho, e ele devolveu um passe assim, excelente, nível dele mesmo, para o William Oliveira, que cara a cara ali com o goleiro, saiu, ele conseguiu tocar por cima, um gol muito bonito mesmo, realmente um golaço do William Oliveira. Nem sabia que ele sabia finalizar tão bem de jeito.
tirou muito bem, fazendo esse 1 a 0 aí por cima do goleiro para o Cruzeiro, que foi um resultado importantíssimo na reta final do primeiro tempo, um placar excelente, mantendo o Cruzeiro, no caso pela primeira vez, na liderança da Série B. Começou a segunda etapa, o Cruzeiro começou a criar um pouco menos, até porque o resultado positivo, né, mas soube muito bem neutralizar as ações do Náutico. Pelo Cruzeiro jogar nesse esquema ali com 5 defensores, né, apesar dos alas subir bastante, quando tá vencendo é muito fácil defender, tendo um pouco mais de defensores, o Cruzeiro raramente vai ficar exposto no contra-ataque ou algo nesse sentido. Essa tática usada pelo Paulo Pezzolano, na minha opinião, é uma das melhores do futebol. Eu vejo que daqui uns 3, 4 anos vai ficar igual aquele esquema de 4-3-3. Todo mundo vai usar, justamente por conta no caso da facilidade de contra-atacar e também para defender. O Cruzeiro não demora 10 segundos, você já vê que já voltou ali. Sempre tem no mínimo 3 zagueiros, os alas voltam muito rápidos. E no mínimo um volante, no caso o William Oliveira, fora quando o Fernando Canezinho esperou um pouco, enrolou no contra-ataque, já volta ali o Fernando Canezinho, os alas, seja ali, por exemplo, um Giovani Jesus na direita ou um próprio Rafael Silva jogando pelo lado. Então realmente um esquema assim muito bom mesmo, e o Paulo Pezzolano sabendo utilizar, né? O Cruzeiro soube administrar muito bem esses chutes de longa distância do Jean Carlos, que foi realmente a principal arma do Náutico durante toda a partida, e ainda entraram nesse jogo o Luvanor, Mitkov, Giovani, Adriano e também o Romulo. Vitória importantíssima, né? Mantendo o Cruzeiro na liderança com 17 pontos conquistados. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou a respeito dessa partida do Cruzeiro no jogo de ontem. Estamos atualmente com 16 pontos conquistados aqui na temporada. O Sport é o segundo colocado com 14 pontos e o Bahia também com 13 jogos. Todos eles ali, no caso, já fizeram as 7 partidas. O Cruzeiro folgado na liderança, muito feliz, né? Tenho certeza aí que vocês também estão. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre essa partida. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é sobre a semana de treinamentos do Cruzeiro, onde logo depois da vitória diante do Náutico, teve essa divulgação por parte da Raposa de como que vai ser a semana de treinos. E uma notícia muito boa para os jogadores, que nessa segunda e terça-feira são folgas para eles, tá? Então eles só vão voltar a trabalhar e treinar apenas na segunda-feira, no caso na quarta-feira. Então vão ficar aí 2 dias de folgas que estavam merecendo, até porque o Cruzeiro jogou quinta-feira em Belo Horizonte pela Copa do Brasil e já teve que viajar para um jogo fora lá em Recife, em Pernambuco. Então não foi fácil, né, essas viagens. O Cruzeiro vai ter aí 2 dias de folga e a semana inteira para trabalhar. Próximo jogo só no próximo domingo, dentro de casa, às 11 horas no Mineirão, diante o Sampaio Corrêa. O Cruzeiro que vai ter, assim, no caso, a expectativa de ter essa 5ª vitória consecutiva. Já ganhou 3 dentro da Série B e 1 na Copa do Brasil. O Cruzeiro muito tempo não conseguia isso, desde 2014. E no caso, antes desse jogo aí contra o Sampaio Corrêa, o Cruzeiro terá 4 sessões de treinamentos no CT, né, nas manhãs de quarta, quinta, sexta e sábado. Então sempre os treinos começando pela manhã, o Cruzeiro aí intensificando para esse duelo diante do Sampaio Corrêa. Enfim, durante a semana, ainda mais notícias boas aqui para o Cruzeiro. A expectativa é de que volte o Leonardo Paz e também o Felipe Machado. Então o Paulo Pezzolano vai ter pela primeira vez praticamente 100% do elenco do Cruzeiro à disposição. Todos os jogadores importantes que tiveram alguma participação vão, no caso, ter à disposição do técnico Paulo Pezzolano. O Felipe Machado, que não joga desde o dia 26 de março, na final entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. E o Leonardo Paz, que volta depois daquela vitória, né, diante da Chapecoense. Estava jogando muito bem, mas agora ele vai ter esse problema, né? Quem que ele escala como titular? O Leonardo Paz ou o Giovani? Eu acho que vai ser bom, porque vai ter várias opções aí para ter nessa posição. Teve também o Neto Moura, que começou como ala direita no jogo de ontem. Tem o Romulo também, que acabou perdendo um pouco mais de espaço. Mas enfim, o Pezzolano rodando bastante o time, e isso é muito bom. Realmente vivendo uma fase excelente dentro do ambiente, né, do Cruzeiro. E essa rotatividade com volta de jogadores importantes. Enfim, o Cruzeiro realmente vivendo uma fase muito boa, que não vimos, né, pelo menos aí 4 anos desde 2018. E você, o que achou assim, a respeito desses dias de folgas dos jogadores, essas voltas do Felipe Machado e também do Leonardo Paz? Deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Ronaldo, que assim, voltou a falar do Cruzeiro nas suas redes sociais e criticou, no caso, o gramado do estádio do Aflitos, lá do Náutico, e elogiou bastante o padrão de jogo implementado pelo Paulo Pezzolano até aqui, onde assim, falando justamente sobre o estado do gramado, o Ronaldo, que sempre fala, né, sobre quando o gramado está bom, quando está ruim. Quando está ruim, principalmente, ele dá uma ênfase, grande maioria das vezes, nos jogos fora de casa, como por exemplo na Copa do Brasil. E nesse jogo contra o Náutico ele destacou, né, o gramado bem ruim, que assim, não teve a agregar nenhum, né? Até o Náutico mesmo, acostumado a jogar
no seu estádio, que realmente é um estádio muito bom. A grama, na maioria dos jogos que eu já vi do Náutico lá, uma grama bem interessante. Nessa partida até os jogadores do Náutico ali penando bastante, você vê que algumas chances ali tentando um chute de longa distância, justamente por conta do estado do gramado não estar na melhor das condições possíveis, né? O Ronaldo criticou e falou assim, meio que um tom de reclamação irônica por conta do estado do gramado, que no caso é bastante desgastada, e elogiou o trabalho em grupo e padrão de jogo do Paulo Pezzolano, onde ele deixou claro que, né, se importa com a importância do gramado e tudo mais, porque faz muita diferença para a preparação física dos atletas, evitando até mesmo lesões e aumentando a qualidade do jogo, porque se a grama não tiver uma qualidade boa, é impossível ficar tocando bola, por exemplo, inventar alguma coisa a mais, até porque a chance de perder a bola ali e dar uma chance de contra-ataque é muito maior, no caso do que o Cruzeiro jogando numa grama diferente do habitual. E ele elogiou bastante o Paulo Pezzolano. Eu acho que realmente o Ronaldo é apaixonado pelo técnico uruguaio, assim como todos os cruzeirenses, o estilo de jogo dele ofensivo, sempre querendo ter a posse de bola, e mantendo esse padrão de jogo que é interessante. Você vê o Cruzeiro mantendo uma sequência de escalação, de jogadores, rotatividade e um esquema de jogo parecido. Isso há muitos anos nós não víamos, muito melhor do que, por exemplo, em 2020, 2021, o Cruzeiro jogava 2 partidas muito bem, depois 3, 4 partidas muito mal, irreconhecível. Aí depois voltava a jogar um jogo bem, depois outro jogo mal. Com o Paulo Pezzolano isso não tem acontecido, essas oscilações. Isso é muito bom, né? Até pensando num campeonato brasileiro gigantesco com 38 rodadas. E você, o que achou assim, a respeito do fenômeno? Que possivelmente no decorrer dessa semana ele deve fazer algumas lives jogando, né, suas partidas, e que deve falar um pouco aí do Cruzeiro e esse excelente momento que vive a Raposa. Lembrando que ele deixou o Belo Horizonte desde a última sexta-feira, depois da vitória diante do Remo na Copa do Brasil, e ainda não temos expectativa de quando o Ronaldo, o dono aqui do Cruzeiro, vai voltar para Belo Horizonte, até porque está acompanhando a reta final do Campeonato Espanhol, para ver se a sua equipe lá da Espanha também vai conseguir o acesso. O último assunto desse vídeo que eu quero falar aqui com vocês é a respeito do Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, que teve assim, né, uma repercussão nas redes sociais, justamente por conta do lateral rival não falar a imagem, não falar no hino nacional, né, quando tá cantando a imagem do Cruzeiro resplandece. Enfim, isso no caso no jogo entre o rival e o Atlético Goiano pelo Campeonato Brasileiro, onde o lateral esquerdo omitiu o nome do Cruzeiro, né, no hino, e justamente quando o Premier estava filmando, né, ele falando, ele não falou isso, e olha que essa referência é a constelação Cruzeiro do Sul, que tem a ver com o Cruzeiro, né, no caso as 5 estrelas, então pra você ver, né, até o torcedor rival ia ter que aguentar o nome do Cruzeiro no hino, mas isso já era de se esperar. Eu vi que teve uma repercussão gigantesca, teve gente falando que ele arrumou treta com o Cruzeiro e tudo mais, já era de se esperar, até a torcida rival não vai ficar cantando Cruzeiro, né, no hino, justamente por conta dessa associação, mesmo quando era nos jogos no estádio, mas eu achei interessante aí essa repercussão gigantesca que teve nas redes sociais. Vamos ver aí como que vai ser o Guilherme Arana na seleção brasileira, onde ele não vai cantar o hino, justamente que fala na parte do Cruzeiro. Enfim, achei bem engraçado, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou a respeito desse caso, e o Cruzeiro, né, até presente aí no hino nacional, sem dúvidas uma das vantagens gigantescas na hora de cantar o hino. Mas enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Vou pedir também para se inscrever no nosso canal de cortes do Cruzeiro News. Estamos quase chegando a 1.500 inscritos por lá. Então assim, clica lá, se inscreve lá, postamos os trechos mais curtos, tá? As partes mais importantes dos vídeos anteriores, vai lá dar uma olhada. Enfim, aqui na tela final, 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre o Filipão, qual que é o valor que ele está cobrando do Cruzeiro na Justiça. Vou deixar aqui esse vídeo também, nós falamos sobre o Guzmán, que voltou à tona aqui na Raposa, será que a Arias vai patrocinar o clube? E também, no caso, o vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre o Luan, que pode sim ser emprestado, quanto que o Cruzeiro teria que pagar para o Corinthians, né, de empréstimo ali, no caso, o pagamento mensal para o jogador, caso o Ronaldo queira que ele seja o camisa 10. Vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês na tela final agora. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais. E lembrando o link da BR4Bet com 100% de bônus para você fazer suas apostas, inclusive no jogo de hoje entre Ituano e Grêmio, tá aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!